E aqui também é muito bom. A gente tem que... Peraí que eu matei um mosquitão. Você está querendo me comer, desculpa. Aqui também tem muita coisa maravilhosa, muito trabalho, né? Muita coisa para a gente mudar, transformar. E a gente sabe que todas as coisas que a gente tenta fazer, a gente acredita e entende que a gente, às vezes, necessita de uma ajudinha espiritual. Né? Não está tudo em todas as coisas em nossas mãos. Nós fazemos a nossa parte. Né? Seja com o objetivo que a gente tiver, a gente faz a nossa parte. Mas a gente também pede uma ajudinha espiritual aí para poder acho que completar, né? Eu acho que a Tefilá, ela vem completar a nossa ação, por isso que, para mim, ela é uma coisa que, para mim, não funciona separado, né? A minha ação e a minha Tefilá, elas são duas coisas que andam juntas, né? Então, para mim, diferenciar uma da outra não funciona. Então, é muito... Oi, mainha! Oi, mainha! É muito gratificante quando a gente entende, né, que a nossa tefilá foi ouvida e as coisas acontecem. Então, acho que por isso que elas andam muito juntas. Para mim é muito complicado explicar isso, né, que é claro para mim isso. Então, mesmo o não, quantas vezes a gente falou aqui, né, do não, de não receber o não, que é difícil, a gente tenta, mas o não está aí, faz parte, né? Como muitos falam, não a gente já tem, né? Agora, por que não o sim? Né? Ir atrás desse sim. E a Tefilá, ela é exatamente isso. Né? Ela vem nos fortalecer, nos dar energia, né? E nos transformar em pessoas melhores, que tenham compaixão com outras pessoas, tenham amor ao próximo, né? Que tenham um olhar bom, uma fala boa, um coração bom. E isso a Tefilá vem fazer. Então, por isso que pela manhã é tão importante a gente acordar já com essas palavras na boca e essa sensação de mudança, né, de transformação a cada dia que a gente vive, o hoje. E essa introdução foi muito importante, justamente o Kotel, porque a gente vai falar do Shema Israel, que é a tefilá mais importante para a Am Israel, né? E ela traz a história de muitas passagens de vida de muita gente, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? E muitas pessoas não tiveram a oportunidade de falar o último Shema Israel, e muitas pessoas têm a oportunidade de falar o Shema Israel e não falam, e tem as pessoas que entendem a importância do Shema Israel na vida de um judeu. E muitas vezes o Shema Israel, ele vem nos trazer de volta para o eixo, né? Às vezes a gente se perde aí com outras coisas, e o Shema Israel, ele te centra, ele te coloca num foco, num objetivo diferenciado. E é esse o objetivo do Shema Israel. Porque sem o Shema Israel, a gente não consegue completar a tefilá que culmina na Amidah. Então, o Shema Israel, ele está falando de amor, ele está falando de fé, ele está falando de esperança, ele está falando de ações, ele está falando de sustento, ele está falando da vida, do nosso dia a dia. Isso que o Shema Israel vem contar para a gente, vem falar para a gente, e a gente repete todos os dias. E a quantidade de alahot que existe para eu poder fazer um Shema Israel é tão grande que às vezes a gente fala, mas para que tanto minúcias, tanto complicação? Vai lá e faz o Shema Israel. Não, porque o momento propício para se fazer um Shema Israel, a forma que você vai fazer um Shema Israel, o que está dentro do seu coração no momento que você vai fazer o Shema Israel, tem uma importância muito grande. Então, muitos sábios dizem que fazer um Shema Israel com raiva, melhor não fazer o Shema Israel. Deixar para fazer mais tarde. Porque ele tem uma força muito grande. A gente não consegue entender nem ver a fala, né? Mas a gente sabe que ela é uma energia que vai para algum lugar. Então, por isso que quando eu abro a minha boca para fazer um Shema Israel,
Eu tenho que estar plena, eu tenho que estar conectada, eu tenho que estar com harmonia, porque cada palavra recitada no Shema Israel tem uma força muito grande. Ela te leva para um outro patamar. E aí, dentro esse misticismo do Shema Israel, que a gente encontra, né, uma força diferenciada ao pronunciar esse Shema Israel, mesmo que às vezes eu não consiga sentir essa energia, mas ela tem, como todas as palavras que a gente fala. Então, para algum lugar foi aquele meu desejo. Então, eu não posso desejar algo tão grandioso como um Shema Israel e as palavras que seguem o Shema Israel quando eu estou com raiva da vida. Isso pode trazer negativamente para você energias negativas. Então, é muito importante a gente estar ciente do momento de fazer um Shema Israel, no momento de como eu me porto, como eu me sinto e como eu me conecto no momento de fazer um Shema Israel. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver algumas leis antes da gente entrar aqui dentro do Shema mesmo. Deixa eu só fechar a música. Eu vou colocar lá Yerushalayim Shel Zahav, lá no grupo depois. E aqui, eu já vou aqui compartilhar com vocês. Espera aí, que eu entrei no lugar errado para variar. Né? Pronto, já saí de lá, vou para cá, põe para cá, aperta aqui e share. Tem um gatinho aqui que veio, que ele está sem patinha, só tem 3 patinhas, e eu estou impressionada com ele. Está se espreguiçando ali. Bom, Be'ahavá. Vamos falar de ahavá, vamos falar de amor, porque é isso que o Shema Israel traz nas suas palavras. É o amor completo. Né, da imensidão dessa palavra ahavá. Né? Dentro da palavra ahavá, com amor, be'ahavá, tem a palavra Abba. E a gente, quando quer pedir algo, a gente pede para o Abba, que é amor puro. Nossos pais são amor puro. Às vezes a gente não entende suas decisões, né? Mas a gente sabe que tem um amor puro. Então, ahavá, be'ahavá, falar com amor, é o início da regra para se falar o Shema Israel. O amor a Kadosh Baruch Hu, tá? Segundo a Alahá, a pessoa deve dizer o Shema Israel desde a aurora seria 4h13, hoje em dia está sendo esse horário, no momento da nascer do sol, nessa Ramá, a gente fala, e aí já pode falar o Shema Israel. No primeiro quarto do dia, né, que é a partir da alvorada, portanto, no inverno, quando os dias são mais curtos, o prazo é menor. Enquanto no verão, quando os dias são mais longos, o prazo será maior. Né? Então, a gente tem que ver tudo isso daí. No entanto, o melhor horário para se dizer o Shema Israel é em alguns minutos antes do nascer do sol, que está sendo entre 4h13 da manhã, para que possa começar a midar no nascer do sol. Olha que interessante, a força que tem o Shema Israel e o que ele traz com ele. Se a pessoa não estiver recitando o Shema Israel até o primeiro quarto do dia, deverá fazê-lo com suas brahot, que antecedem o Shema Israel. No entanto, após o primeiro terço do dia, a recitação do Shema Israel será sem as suas berahot. Ou seja, a partir das 15 para as 10 da manhã, a gente faz sem as brahot, para fazer o Shema direto. Antes de recitar o Shema Israel, a pessoa deve ter em mente que deseja cumprir o preceito de recitar o Shema Israel 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. A pessoa deve cobrir seus olhos com sua mão, vou mostrar para vocês direito, enquanto diz a primeira frase do Shema. A pessoa deve ter em mente o significado das 2 primeiras frases do Shema Israel, e a pessoa não deve repetir a primeira frase do Shema Israel, a não ser depois de transcorrido o período do tempo suficiente para se dizer o primeiro parágrafo. Portanto, se a pessoa não teve em mente o significado da primeira frase do Shema Israel, deve fazer uma pausa que dê tempo suficiente para terminar o primeiro trecho completo e então voltar ao início do Shema Israel. Também deverá começar uma segunda vez no início do Shema Israel, que é a parte do Ve'ahavta, tá? Que é o que vem após falar essa frase do Shema Israel. A pessoa deve dizer a primeira frase do Shema Israel 2 palavras por vez,
tá? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, isso é um costume, tá bom? É um tipo de fala, ou como a gente faz, que vocês vão ver o rabino fazer. Enquanto diz a letra Het da palavra Had, que significa único, a pessoa deve ter em mente que aceita o reinado de Akadosh Baruch Hu, de Hashem, e que ele reina acima e embaixo nos 4 cantos da terra. Então, quando eu estou pronunciando o nome, a palavra Ehad, então eu tenho que estar em mente, olha só que interessante, eu tenho que estar em mente que Hashem está em todos os lugares do mundo, tá? Quando eu pronuncio a letra Dalet, da palavra Ehad, deve ter em mente que está disposto a sacrificar sua vida por Hashem, chama Kiddush Hashem, através das 4 formas de morte, apredejamento, queimação, decapitação e estrangulamento, que a gente diz em Yom Kippur. Ou seja, aqui a gente tem algumas leis interessantes, porque, na verdade, a gente está dando a nossa vida no momento que a gente faz o Shema Israel. Essa é a força desse Shema Israel, a força da palavra Ouça Israel, é exatamente toda a história do nosso povo, desde o começo da sua existência até a gente, até os dias de hoje. E se hoje eu não puder sobreviver por questões de inquisição, Hasve Halila, por preconceito, racismo, perseguições, e eu não conseguir sobreviver, nem me esconder, nem passar como muitos conseguiram na época do Holocausto, conseguiu sobreviver, e muitos não conseguiram sobreviver. Então, essas pessoas que não conseguiram sobreviver, elas morreram como Kiddush Hashem, que a gente chama que é santificando o nome de Akadosh Baruch Hu. Elas não tiveram escolha. Então, elas não podiam escolher entre a vida e a morte. Elas estavam designadas à morte. Agora, se eu tenho a escolha entre a vida e a morte, eu escolho a vida. É sempre esse o ponto. Quando ele fala ali que eu dou a minha vida, que do Hashem, se for necessário, e morrer em nome de Akadosh Baruch Hu, é nisso que ele está falando. Aquelas pessoas não puderam escolher a vida. Elas já estavam direcionando. Agora, se a pessoa pode escolher a vida, ela tem que escolher a vida e não a morte. Nunca a morte, sempre a vida. Tá? Esse é o olhar do judaísmo em relação à vida, a Kadosh Baruch Hu, tá? E aí, a gente viu lá, se as pessoas morrerem 4 tipos de morte, são os 4 tipos de mortes, que são estrangulamento, apedrejamento, queimação e afogamento. São os tipos de mortes que a pessoa pode acontecer com ela por não ter escolha de poder estar vivo, tá bom? E a gente fala esses 4 tipos de morte, em Yom Kippur a gente repete isso o tempo inteiro, né? Sequilá, Serefá, Herevena, é isso que a gente está falando. Então, essas aí são as leis de tão forte que é o Shema Israel, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um Shema Israel. Vou compartilhar com vocês. Aqui. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. É assim que se deve ser feito o Shema Israel. Com foco. E não o Shema Israel. Não fez efeito nenhum. Estou com pressa, fazer o Shema Israel rapidinho, mas infelizmente a gente entra na rotina e muitas vezes a gente faz assim mesmo, né? Mas o certo é se dedicar e dar tempo para poder fazer o Shema Israel. Por isso que a gente fala, quando a gente não tem tempo para fazer a tefilá, estou atrasado, aconteceu alguma coisa, faz o Shema. Deixa as outras tefilot para trás, faz o Shema, porque ele é muito importante dentro da tradição e dos costumes judaicos. Tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu ponho de novo o Shema. Vou aqui com
Deixa eu só descer mais um pouquinho e já vou compartilhar com vocês a segunda parte. E aí a gente entra na segunda, fiz o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, né? Ouça Israel, nosso Deus é único. Aqui Deus é um e único. Aqui. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha ve'hayu adevarim ha'ele asher anohi metzavecha ayom al levavecha ve'shinam tam levanecha ve'dibarta bam. Isso, um pouquinho. Ve'shifte cadê bam? שנת לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומיה, וקשרתם לאות על ידיה. והיו לטוטפות בין עיניה, וכתבתם על מזוזות ביתיה ובשעריה. Essa é a primeira parte do Shema Israel. Vocês podem perceber que esses são as entonações de como o Hazan deve pronunciar o Shema Israel. Tudo isso aqui, ó, são as pronúncias que vêm na Torá e é estudado pelo Hazan, e ele precisa saber, entender a hora que ele tem que falar dessa forma aí, dessa manguiná que a gente chama, né? Desse ritmo, né? Então, ouve Israel, Hashem é nosso Deus e Hashem é único. Bendito é ele, seu nome é glorioso, reinado, e seu reinado é para sempre. Isso a gente fala em voz baixa e não murmurando, tá? Tem que ter, murmurar é diferente de falar em voz baixa. Você tem que ouvir a sua voz quando você fala essa frase, tá bom? Então, não se costuma falar ela murmurando, mas sim em voz baixa. Aí, ó, ao dizer a palavra Havá, a pessoa deve focar no mandamento de amar a Deus. Aqui. E amarás Hashem, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder, a gente chama de energia. E estejam essas palavras que eu lhes digo hoje, que eu ordeno a ti hoje, sobre o teu coração. E as ensinará bem aos teus filhos, e falarás sobre ela quando estiverem sentados em tua casa, e quando andares em seu caminho, e quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como um sinal. Aqui. Cadê? O sinal sobre o teu braço e sobre os tefilim, sobre a sua cabeça, e acima do espaço entre os teus olhos. E escreverás sobre os seus umbrais da sua casa e nos teus portões. Em um trecho da Torá, lembrando que a gente está falando de Torá aqui, em um trecho da Torá, estão todas as mitzvot relacionadas às mitzvot positivas, ta'aseh, ou seja, amar a Deus, respeitar os pai e a mãe, falar de Deus em sua casa. Quando você estiver no seu caminho, indo para o seu trabalho, indo para a sua aula, para a sua ginástica, para falar dele. Quando você retornar para a sua casa, você vai falar dele. Quando você se deitar, você vai falar desse amor por ele. E também quando você for atar em seus braços os tefilim, e entre os seus olhos, que é essa parte aqui, isso aqui, e o tefilim parte perto do coração. Então, você está o tempo inteiro lembrando do amor que você tem por Akadosh Baruch Hu. Então, está se falando de amor a Deus, por Deus ter me dado vida, família,
continuidade, gerações, sobrevivência, casa, tudo que a gente precisa para poder viver. O resto que vem é presente de Akadosh Baruch Hu. Poder respirar, enxergar, sentir gosto, sentir cheiro, ouvir, pentear o cabelo, ter unhas, dentes, língua. É disso que a gente está falando. Porque cada palavra, cada ação que nós fazemos em nossas vidas está tudo ligado a cada parte de nosso corpo, que está ligado à mitzvah de ta'aseh, ou seja, as mitzvot positivas. E é através desse meu corpo, desse utensílio que ele me deu, por isso que eu tenho tanto amor por ele, que está tudo funcionando, está tudo bem, que eu consigo transcender, que eu consigo ser parceira dele nesse mundo e transformar para momentos mais agradáveis essa vida tão difícil na Terra. É isso que essa parte da primeira parte do Shema Israel está falando, de amor. E quando a gente tem isso muito claro, a gente reclama menos. Isso ajuda, é uma terapia para se reclamar menos. Essa primeira parte do Shema Israel. Por isso que muita gente fala que quando for fazer o Shema Israel, faz o Shema, a frase com a primeira parte, porque está falando de amor. E amar ao próximo como a ti mesmo é exatamente isso daí. É esse amor incondicional de conseguir enxergar a vida na escuridão, a luz. Amor, enxergar amor. E ninguém disse que é fácil. Mas não é impossível. E por isso, quando eu falo Shema Israel, a minha fé, a minha coragem, a minha esperança, a minha esperteza infla. Amarás a Deus com toda a sua energia, isso te dá energia, te dá poder. Que poder é esse? Ser imagem e semelhança de Akadosh Baruch Hu. Se ele me criou, e eu tenho ele como ídolo, que não é esse a palavra, mas é quando a gente idolatra um artista, idolatra essa sensação, eu quero ser igual a essa pessoa, caramba, ela é genial. É exatamente esse caminho, só que é pelas ações de Akadosh Baruch Hu, pela criação desse mundo maravilhoso, imenso. Isso é o Shema Israel da primeira parte. Amor puro, incondicional. Aí vem a segunda parte. A gente falou do amor, e o amor ele é espiritual. Ele não é algo que você pega, ele não é palpável. Certo? Mas a gente não só vive de amor. A gente precisa trabalhar. E aí, quando a gente vai para o trabalho, a gente tem que ter fé, que vai dar certo, que eu vou trazer sustento, que na minha casa não vai faltar nada. E aí vem a segunda parte do Shema Israel, que é exatamente isso aí. Se você amar a Deus do jeito que ele está falando, então, vemos agora aqui em Deuteronômio 11, 13 a 21. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה ou ahavá aqui, ó. Lembrando que dentro da palavra ahavá temos Abba, pai, amor incondicional. Leahavá, fica assim. את אדוני אלוהיהם לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצהם ביתו יורה ומקוש ואספת דגניה ותירושך ויצריה ונתתי עשב ושדך למהנתך ואכלת ושבעת ישמרו להם בנפתי לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם והרע אף אדוני בהם בעצרת השמיים ולא יהיה מטר באדמה לא תיתן את יבול עבדתם מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן להם
ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיהם, והיו לטוטפות בין עיניהם, ולימדתם אותם את בניהם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ופקומיה, וכתבתם על mezuzot beiteha ובשעריה. Segunda parte vai falar de E será que se você ouvir e aceitar os meus preceitos que eu ordeno a vós hoje para amar, olha, Hashem, vosso Deus, e servi-lo com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, eu proverei então chuva para a vossa terra, em seu tempo apropriado, né? A primeira chuva e a última chuva. E recolherás teu grão e teu vinho, teu azeite, e proverás no teu campo grama para o teu gado, e comerás e te satisfarás. Tomai cuidado para que não seja seduzido o vosso coração, e vos desvieis e sirvais a deuses estranhos, e vos prostrareis perante eles, e arderá a fúria de Hashem contra vós. Nessa parte aí a gente fala bem baixinho, né? Porque a palavra tem força. Por isso que a gente costuma falar essa parte baixinho. E os céus que não... Opa! Aqui. E Hashem se conterá contra vós e conterá os céus para que não haja chuva, e a terra não dará sua produção, e sereis destruídos rapidamente de sobre a terra, sobre a boa terra. E aí, nessa parte, a gente fala mais alto, que está falando coisa boa. E Hashem dá para vós, e colocai essas palavras sobre o vosso coração e sobre vossa alma, e atai esses capítulos como um sinal sobre o vosso braço, e serão como os tefilim entre teus olhos, né? E ensinarás estas palavras dos vossos filhos, descendência de novo. Vai falar para eles, sobre eles, quando eles sentarem, quando eles estiverem em casa, quando eles estiverem andando, quando eles estiverem no caminho, quando eles deitarem, quando eles levantarem. E vai estar escrito sobre os umbrais da sua casa e teus portões, para que se prolonguem os seus dias e os dias de vossos filhos sobre a terra. Que eu, Hashem, juro, e que jurei aos vossos antepassados para dar-lhes enquanto existirem os céus sobre a terra. Ah, que maravilhoso, que maravilhoso! Não adianta a gente falar que a gente ama alguma coisa e a gente faz por trás outra coisa. Ah, eu amo, não, Hashem, mas meu coração pensa em outra coisa. Só quem sabe isso é a Kadosh Baruch Hu. Ninguém mais sabe o que está dentro de nossos corações. Somente a Kadosh Baruch Hu sabe a verdade, a intenção que essa pessoa tem. Então, a gente não tem o direito de julgar pessoas que venham se aproximar e que fazem um Shema Israel. Porque a gente não está dentro do coração dessas pessoas, né? E a intenção vale muito. Aonde começa a parte que se fala abaixo? Começa aqui, ó. Em todo o Sidur tem, tá? Falar baixo. Quer ver? Quando vai falar, é uma maldição, né? Cadê? Aqui. Aqui, ó. Sereis destruídos rapidamente de sobre a boa terra que eu, Hashem, te dou para vós. Aqui. Bem. Verhará af Hashem Bahem, Beatzara Tashamai, Veloy Matabadamá, Lotem Tová, Vatem Ares Atová. A Ares Atová a gente já fala alto. Tá bom? Nessa parte aí, no Sidur está escrito aonde que fala baixinho, porque, como a gente disse aqui, as palavras têm força. Então, a gente não quer que as coisas ruins aconteçam. Então, eu tenho que desejar coisas... Tem um bicho ali, gente. Desculpa. Tem um barulho estranho ali. Tá tudo bem. Estão gatinhos. Bom, então, a gente não pode desejar coisas ruins, né? Porque elas têm força. Quando eu falo
Por isso que não é bom ficar falando muito palavrão, né? Falar... Bom, enfim, essas coisas que a gente já sabe, porque isso atrai coisa ruim, né? Então, a gente tem que estar com a nossa boca limpa para poder falar com a Kadosh Baruch. Então, essas duas partes importantíssimas do Shema Israel. A última eu vou deixar para a última aula, se Deus quiser, na quinta-feira. E eu espero ver vocês, se Deus quiser, nas próximas aulas. Além dessa de Kashrut que a gente está fazendo com o ciclo, com a história da alimentação, vai vir uma outra aí que eu estou montando, mas aí é só em abril, se Deus quiser também. Então, se vocês puderem compartilhar os cursos com as outras pessoas, para que eles vejam, isso me ajuda bastante na minha parnassá. E aí qualquer pessoa é aberta para qualquer pessoa que queira, tanto homem e mulher, esse novo ciclo da história, da festividade e da culinária kasher judaica, que a gente vai abordar a história do alimento, kashrut, né, quem já passou pela kashrut e tudo, e fazer comigo, você na sua cozinha, eu na minha cozinha, e juntos a gente vai criar coisas bem gostosas aí, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Alguém quer falar alguma coisa dessa aula? Não? Pode falar, Liz. Não? Sim? Pode falar. Claro. Boa noite, Rabinete. Boa noite. Na verdade, é uma dúvida, porque a gente estudou as orações da manhã, mas como fica da tarde e a da noite? A mesma coisa. A do Shema Israel você não faz à tarde. Shema Israel é só de manhã e é só à noite, como a gente falou no começo. E aí, por exemplo, a reza da Arvit, que é de Erev, é da tarde, o final do dia, tá? Da tarde, na verdade, é Minha, que a gente chama, que é da tarde. Então, seria que só faz o Ashrei e a Amidah, tá? Só essas duas brahot, essas duas filot. E Arvit, que assim que pôs o sol, aí a gente faz as brahot do Shema, não faz o Ashrei, faz o Shema, faz a Amidah. E aí termina Arvit, com a lei no Lechabeia, com algumas outras coisinhas que é acrescentado. Mas o principal é o Shema, as brahot do Shema, à noite, e o Shema Israel e a Amidah. Tá? A Amidah é para o próximo curso que eu estou criando aí, que vai vir também em abril, se Deus quiser, vai ser sobre Tzniut, Amidah, Atfilah de Haná, e mais uma que eu não lembro agora, que foi agora à tarde que eu estava montando, estava em dúvida ainda do que eu ia falar. Mas essas duas está certeza que vai, que é a Amidah e Tzniut também, que é muito importante falar sobre isso. Ah, sim, lembrei, Mulheres no Talmud, que eu vou falar também, que é bem bacana, e eu gosto muito de achar elas no Talmud, né, que é muito importante. Mas é isso. Então, Shaharit, as Brikat Shahar, as Brahot, Modeani, Brahot, alguns salmos. Não deu para fazer, não dá para fazer, só dá para fazer o Shema. Faz o Shema. Depois, à tarde, você não conseguiu de manhã fazer a Amidah? Ok, faz à tarde a Amidah. Tem gente que faz assim, entendeu? Faz o Shema, as Brahot e o Shema de manhã, Amidah de Minha, e Arvit, Shema e Amidah. Entendeu? Vamos dizer que isso é o resumo da tefilá do dia, que é o que dá na correria da rotina, e etc. Não é o ideal. O ideal é ter tempo para se conectar com a Kadosh Baruch Hu e tudo, mas a gente entende que existe vários tempos e lugares e coisas que a gente faz durante o dia que não dá para a gente parar, porque pode trazer um prejuízo para a gente, vamos dizer assim, financeiro, um prejuízo porque marcou com outro e etc. e tal. Então, às vezes, a gente tem esses contratempos, né? Então, por exemplo, tem gente que não gosta de fazer tefilá, mas faz salmos, o dia inteiro, salmos. Faz o livro inteiro. É válido, super válido. Entendeu? O importante é você se conectar e fazer sentido para você também, né? O Shema Israel, ele é o top. Ele faz muito sentido para mim, muito, muito mesmo, porque ele engloba tudo que é a nossa vida, né? E se eu não tenho amor, não adianta eu fazer um Shema Israel. É hipocrisia da minha parte, entendeu? Então, assim que eu acredito. Ok, meninas? Então, Bezrat Hashem, nos vemos quinta-feira. E com muita saudade me despeço de vocês. Gratidão. Tirar uma foto aqui da nossa penúltima aula. E hoje não podia faltar Yerushalayim na nossa... Cadê? Aqui. Aí, deixa eu botar assim, que aí
Da Mona não fica tão escuro. Toda vez que eu tiro foto com a Mona, fica escuro da Mona. Eu prefiro que saia a câmera até. Ah, saiu. Beijão, brigadão, Mona, Maninha, Lígia, Adriana, Kátia. Gratidão. Shmirá, exatamente, Shmirá, Shmor. Se Deus quiser, a Lígia vai poder passar uma Yeshiva do Sertão com a gente. Você vai ver que beleza que é. Um grande beijo. Gratidão a todos. Excelente noite para todas vocês. Beijão. Fica com Deus. Já já eu subo, tá? A aula. Bezerra tá cheia.